A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, por favor, esteja conosco nesta leitura. Senhor, que as Tuas palavras, Pai, entrem em nossos corações e nos direcionem cada vez mais para perto de Ti, Senhor. Somos um povo obstinado, Pai, mas contigo somos mais que vencedores. Esteja com nós em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no primeiro livro de Samuel, né? Até ontem a gente leu que Samuel estava se despedindo do povo e deixando Saul como seu rei, né? E hoje a guerra contra os filisteus no capítulo 13. Saul reinou 1 ano, e no segundo ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. E estavam Saul 2.000 em Micmas e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Porém o resto do povo despediu, cada um para a sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá, e o que os filisteus ouviram. Pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviam dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, por isso Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal, e os filisteus ajuntaram para pelejar contra Israel 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo e multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele tremendo. Esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de junto de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Assim, constrangido, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te deu, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado do Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal, a Gibeá de Benjamim. E Saul contou ao povo que se achava com ele, uns 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que ficou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Micmas. E os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias foi pelo caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra companhia seguiu pelo caminho de Bet-Horon, e a outra foi pelo caminho de Termo, que dá para o vale Zeboim, na direção do deserto. E em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Por isso, todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua orelha, a sua enxada e o seu machado e a sua foice. Tinham, porém, limas para os seus sachos, para as suas enxadas, para as suas forquilhas de 3 dentes, para os machados e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja não se acabou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Mixmá.
Aqui Saul tinha que obedecer a Deus esperando Samuel voltar, mas ele não esperou. Então o Samuel acabou se atrasando um pouco, então ele foi oferecer o holocausto para Deus. Aqui está dizendo que a gente tem que sempre esperar em Deus. Tudo o que Deus promete, Ele cumpre, independente do que seja. Não existe a palavra impossível no vocabulário de Deus. Então, se Ele prometeu alguma coisa para você, Ele vai cumprir. Ele prometeu para a gente a terra. A nossa terra está lá. A gente vai chegar lá um dia. Só que para isso temos que seguir muito bem a palavra dele, não desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, seguir fielmente as suas palavras. Jonatas vence os filisteus no capítulo 14. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está daquele lado, porém não sabes fazer a seu pai. E estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron. E o povo que estava com ele eram 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, o filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. Porém, o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma rocha íngreme, e do outro lado outra, e era o nome de uma Bozés e nome de outra Sené. Uma rocha para o norte estava defronte de Miquimás, e a outra para o sul defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no seu coração. Eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a ele. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isto nos será por sinal. Revelando-se eles à guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas e que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e a seu pajem de armas e disseram: Subi a nós e vos ensinaremos uma lição. E disse Jonatas a seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás deles. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens, em cerca de meia geira de terra, que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo, em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra estremeceu, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e viram que a multidão se dissolvia e fugia para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram e viram que nem Jonatas, nem o seu pajem de armas estava ali. Então Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se reuniram e foram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas.
Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. Aqui Jonatas, um servo do Senhor, ele foi à frente e obviamente ele esperou um sinal de Deus, né? E o sinal de Deus era o quê? Se os filisteus os chamassem para subir. E os chamaram, então isso quis dizer que Deus realmente estava com ele. Quando todo o povo que tinha se escondido dos filisteus viram que realmente os filisteus estavam sendo derrotados por Deus, então todos começaram a participar da guerra, né? Mas como sempre, Deus livra o povo de Israel. O voto precipitado de Saul. E está no versículo 24. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue de meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão, e todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão na boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando a mão na boca, aclamaram-se os seus olhos. Então respondeu alguém do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão. Por isso o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclamaram os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou dos seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus desde Miquimás até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas, vacas, bezerros, e os degolaram no chão. E o povo os comeu com sangue, e o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse: Aleivosamente procedestes, trazei-me aqui já uma grande pedra. Disse mais Saul: Dispersai-vos entre o povo, e dizei-lhes: Trazei-me cada um o seu boi e cada um a sua ovelha. Degolai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um pela sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Depois disse Saul: Desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça o dia, e não deixemos deles um só homem. E disseram: Tudo o que parecer bem aos teus olhos, faze. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descereis atrás dos filisteus, entregá-los-ás na mão de Israel? Porém aquele dia não lhe respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos e vede em que se cometeu hoje este pecado, porque vive o Senhor que salva a Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de um lado, e o meu filho Jonatas estaremos do outro lado. Então disse o povo a Saul: Faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: Mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. E disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que tens feito. E Jonatas o declarou e disse: Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. E por isso devo morrer? Então disse Saul: Assim me faça Deus o que bem entender, pois com certeza Jonatas, tu morrerás. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não há de lhe cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus
e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. Para onde quer que se dirigia, executava castigo. E portou-se valorosamente, feriu aos amalequitas e libertou a Israel das mãos dos que os saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. E os nomes de suas duas filhas eram estes: o da mais velha Merabe e o da mais nova Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas. E o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul. Por isso Saul a todos os homens valentes e valorosos que via os agregava assim. Saul foi aumentando cada vez mais o seu exército, né? Que era exato porque o povo dos filisteus era um povo muito grande também. Mas aqui Saul fez uma promessa, fez um voto para o povo não comer pão, mas ele não consultou a Deus quando fez isso. E Jonatas, quando comeu do mel, ele não sabia também dessa promessa, desse voto. E quando Saul fez o voto, disse que a pessoa que comesse iria morrer. Então Jonatas iria morrer, pela lógica ele iria morrer, mas o povo interferiu, dizendo que foi através de Jonatas que Deus salvou o povo dos filisteus, né? Então, sendo assim, ele teve Jonatas por inocente, pois ele não sabia do voto que Saul tinha feito, né? Então ele acabou se livrando, mas Deus sempre está conosco quando a gente segue o caminho dele. Não importa o que você faça ou o que você pensa, sempre o importante é você ter a sua vida em Deus, sempre esperar em Deus, tenha calma, tenha sabedoria. Se tiver em dúvida de alguma coisa, não faça. Em caso de dúvida, pensa, esfria a cabeça, conversa com Deus, deixa Ele tocar em seu coração, deixa Ele direcionar o seu caminho, mas nunca tome a iniciativa por si mesmo, porque se você tomar a iniciativa por si mesmo, o final vai ser trágico. A gente tem que sempre esperar em Deus e confiar nele, porque Ele já nos provou muitas coisas, Ele já fez maravilhas no nosso caminho e continua fazendo até hoje, basta você dar uma oportunidade para Ele. Amanhã a gente continua, que o Samuel manda destruir os amalequitas no capítulo 15. Senhor Deus e Pai, obrigada por Tua palavra, por Tua mensagem, Senhor. Esteja conosco, Senhor, nesta noite, que a gente tenha uma boa noite de descanso, Pai. Essa pessoa que está orando comigo agora, Senhor, Tu sabes o que ela precisa, Pai. Derrama a Tua unção sobre ela, manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Que caia por terra toda seta maligna direcionada a ela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, proteja nós, os Teus filhos, Pai. Nos fortaleça em Tua presença, Senhor. Não somos nada sem Ti, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Guie sempre-nos em Sua direção, Pai. E que o mundo possa se voltar a Ti, Senhor. Se arrepender dos seus maus caminhos, meu Pai. Tira a venda de seus olhos para eles enxergarem o caminho de morte pelo qual estão trilhando, Senhor. E tenha tempo de se voltar para Ti. É o que eu oro em nome de Jesus. Que Jesus Cristo esteja em teu coração e que Deus abençoe.